Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana Araguaia, do componente curricular de Ciências da Natureza. E a aula de hoje é sobre os aspectos da reprodução sexuada e assexuada para os educandos do nono ano, ou seja, do agrupamento I, do ciclo da adolescência. Vem comigo! Quais são os tópicos da aula? Vamos falar sobre os gametas e a reprodução sexuada. Reprodução sexuada nas plantas angiospermas. Falaremos também sobre a reprodução assexuada. Alguns exemplos dessa modalidade reprodutiva, assim como as vantagens da reprodução assexuada e da reprodução sexuada. Primeiramente, o que é reprodução? Qual é a importância dela? A reprodução é um fenômeno natural importante para que novos indivíduos de uma população estejam ali. Isso evita também com que aconteça extinções, permite a continuidade da espécie. Então, na medida com que alguns seres vivos, alguns indivíduos de uma população morrem, outros vão nascendo também através da reprodução. Então, a reprodução permite com que surjam novos indivíduos, dando essa continuidade com ou sem gametas envolvidos. Quando essa reprodução ela se dá através da união de gametas, nós chamamos de reprodução sexuada. Cada gameta vai possuir a metade da informação genética daquele indivíduo que o gerou, fazendo com que tenha dê origem, a um novo indivíduo cuja metade do material genético vem do pai biológico e outra metade do material genético vem da mãe biológica, fazendo com que esses descendentes sejam geneticamente parecidos, mas possuindo também diferenças. É por isso que irmãos tendem a ser parecidos, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. É por isso que nós tendemos a ser parecidos com os nossos pais. Só que isso, pessoal, não acontece somente na espécie humana. Então, nós temos aí o exemplo dos cachorrinhos, parecidinhos, com a cor branca, a cor preta. Eles são semelhantes porque metade do material genético vem do pai e metade do material genético vem da mãe. Outra coisa importante da gente saber sobre a reprodução sexuada é que existem variedades, existem várias formas reprodutivas dentro da reprodução sexuada, como, por exemplo, o canguru. O canguru ele possui uma bolsa, a fêmea possui uma bolsa que a gente chama de marsúpio. Esse marsúpio, o filhotinho, em pleno desenvolvimento, ele vai até esse marsúpio e passa parte do desenvolvimento dele ali dentro. Lá dentro ele mama, lá dentro ele é protegido, no corpo da mãe e vai se desenvolvendo até formar um filhotinho já formado. Então, é uma modalidade diferente, por exemplo, do processo gestacional da espécie humana. Um outro exemplo que nós temos é dos anfíbios. A reprodução deles é sexuada, porque existe essa união entre gameta masculino e feminino, no entanto, a fecundação é externa. Não existe um contato íntimo entre os órgãos ali. Os espermatozoides são lançados na água, os ovócitos são lançados na água, fazendo com que ocorra a fecundação, desenvolvendo girinos, que depois se tornam os animaizinhos, com a forma que a gente conhece. Mas eu quero dar um outro exemplo de um outro tipo de reprodução sexuada, que é nas plantas, no grupo das angiospermas. As angiospermas, gente, são as plantas que predominam no nosso planeta. São as plantas mais comuns, que são formadas por raiz, caule, folha e sementes. Ao redor dessa semente existe o fruto e elas também apresentam flor. Só que a flor, pessoal, na verdade, são as estruturas reprodutivas dessas plantas. Então, as flores, elas vão possuir estruturas masculinas ou femininas ou ambas. Então, existem flores masculinas, existem flores femininas e existem flores hermafroditas, que possuem as estruturas tanto masculinas quanto femininas. E essas estruturas que as flores têm vão fabricar os gametas. Então, por exemplo, no caso da flor masculina,
Eu vou marcar aqui para você ver. Ela possui uma estrutura chamada filete e em cima do filete, sobre ele, existe a antera. Aqui na antera são fabricados, estão presentes os grãos de pólen que se desenvolvem no gameta masculino, que a gente chama de núcleo espermático. No caso das plantas com estruturas femininas, como que é isso? Existe uma abertura aqui em cima, chamada estigma. O estigma, ele desce na estrutura chamada estilete e é seguido pelo ovário. E lá dentro do ovário existem as zoosferas, que são os gametas dessas plantas. E aí, o que acontece quando esses gametas se encontram? Quando esses gametas, se encontram, quando ocorre a fecundação, o ovário se transforma nessa estrutura que nós chamamos de fruto. E lá dentro do ovário, as células reprodutivas femininas fecundadas formam aquilo que nós chamamos de semente. E é justamente através da semente que novas plantas podem ser desenvolvidas. Mas essas novas plantas, elas não vão ter o material genético completamente igual daquela planta que deu origem a elas, porque ela é formada por gametas diferentes. Até aqui tudo bem? Agora nós vamos falar sobre a reprodução assexuada, que não envolve a união de células reprodutivas. Na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a 2 ou mais indivíduos. Então, essa prole, esses filhos, essa nova geração, ela é geneticamente igual, são clones. E por que são, assim, geneticamente iguais? Porque vem do mesmo indivíduo, possui o mesmo material genético. E várias espécies vão se reproduzir assim, inclusive plantas, viu? Então, um exemplo que nós temos de reprodução assexuada é a divisão binária. Na divisão binária, olha só o que acontece. Observe esse vídeo. Então, observe a velocidade em que uma única bactéria dá origem a 2, que dá origem a mais 2, e de repente, num prazo muito curto, tem-se uma população idêntica de várias bactérias. É uma reprodução do tipo assexuada, chamada divisão binária. Um outro exemplo que nós temos é a propagação vegetativa. Propagação vegetativa, tá? Eu enrolei a língua. Na propagação vegetativa, partes de uma planta dão origem a outra, como por exemplo as mudas. Nesse desenho aí, é um pedacinho de batata doce que eu coloquei na água, criando raízes para ter um novo pé de batata doce, geneticamente igual a essa batata doce aí que eu comi no almoço, certo? Outro exemplo de propagação vegetativa é nas plantas que nós chamamos de suculentas. Uma única folha pode dar origem a uma nova planta. Agora eu vou falar de outro exemplo, a fragmentação ou regeneração, em que o indivíduo também dá origem a 2. Se eu pego esse animalzinho aí, chamado planária, e parto ela no meio, cada pedacinho da planária dá origem a um novo animal. Eu passo a ter 2 indivíduos nesse processo chamado fragmentação. E temos aí a parternogênese. Que nome difícil, né? Que nome diferente. Na parternogênese, os ovócitos não fecundados à fêmea dão origem ao novo indivíduo. Então, mais uma vez, é uma célula única que dá origem ao indivíduo. Não há um encontro entre gametas. E, finalmente, temos o exemplo, o brotamento, na qual uma parte do indivíduo se desenvolve e se desloca, se separa, se fragmenta ali do corpo daquele indivíduo, dando origem a outro. Então, nós temos como exemplo essa plantinha, que alguns chamam ela de pingo de ouro. Cada pontinha dessas aqui que ela tem pode dar origem a um novo indivíduo. Então, cada pedacinho desse aqui que cai no solo pode dar origem a uma nova plantinha. O brotamento também pode acontecer em animais, como no caso da hidra. A hidra, esse animal aquático,
ela desenvolve um brotinho no corpo dela, esse broto se desprende e dá origem a um novo indivíduo. Então, pessoal, pensando agora nesses dois tipos de reprodução, na sexuada e na reprodução assexuada, quais são as vantagens e as desvantagens, né? A reprodução assexuada, ela dá origem a uma quantidade maior de indivíduos, mas como eles são geneticamente iguais, numa situação de alguma adversidade no ambiente, como por exemplo um calor extremo, se toda aquela população é sensível a esse calor, a população inteira é dizimada. Já na reprodução sexuada, como tem a variedade genética, vai haver indivíduos mais resistentes, outros menos àquela situação, fazendo com que a população inteira não seja dizimada, como numa situação da reprodução assexuada. Então, sobre o que nós falamos hoje? Falamos que a reprodução é a capacidade de gerar novos indivíduos de uma espécie, permitindo a continuidade dessa espécie. E todos os seres vivos se reproduzem. Quando é com gametas, nós chamamos de reprodução sexuada, garantindo, né, a variabilidade genética. Quando é um único indivíduo que dá origem a outro, nós falamos que é uma reprodução assexuada, que permite uma quantidade maior de indivíduos, uma prole maior, mas ao mesmo tempo sem variabilidade genética. Então, a aula de hoje é essa. Espero que você tenha gostado e encontro você na próxima aula. Um grande abraço, cuide-se e até mais!